Fala, câmara do céu, tudo bem com vocês? Sou Peri Andrade e esse daqui é outro Musicalize. Tentando começar a fazer novos formatos esse ano, novas formas de coisas que eu gostaria de falar com vocês, que eu sempre fico falando que eu quero fazer, mas esse ano principalmente porque eu tenho que arrumar novas ideias de conteúdo para não ficar sempre aquela coisa do reagindo principalmente de faixa e por aí vai, e que sejam coisas que sejam rápidas, de certa forma, de eu editar, de eu trocar uma ideia com vocês e que crie uma diversidade. Fala assim, puta, o Musicalista tá voltando a ser igual antigamente, falando de música de uma forma bem ampla. Eu já vou fazer o programa, o apanhadão geral de lançamentos de 2024, que a gente pode esperar para esse ano, que eu gosto de fazer bastante no começo do ano, quanto vai estar saindo, né, meus programas de lista, que eu normalmente deixo para o começo do ano. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte: todo mês eu vou tentar vir na minha bíbliazinha, que é o Genius, e ver o que tem de legal que vai lançar no mês, para poder vocês ficarem de olho também, tá? E vocês já terem uma pequena parcela de opinião minha sobre o que eu acho, vocês verem ali coisas que eu gostaria de falar, então vocês também trocarem uma ideia comigo nesse sentido aqui. Janeiro já começa bom. Normalmente, nos últimos anos, janeiro tem lançado coisas interessantes de trabalho. Mas eu tenho a achar que esse talvez seja o melhor janeiro em algum tempo. Dado a importância de alguns álbuns que estão aqui, que podem figurar já em melhores do ano. Temos uma baixa muito forte, que era para lançar no dia 12 agora, que era o disco novo do Bring The Horizon. Infelizmente não vai sair. Seria um disco que eu, inclusive, na hora que saísse, daí eu queria muito fazer um reagindo, alguma coisa dele, assim. Uma baixa importante, assim, de tipo, mano, foi de vez, não tem data. Tem outros dois, que eu já posso comentar sobre isso, teoricamente estão por esse lado também. Talvez ainda possa pintar esse mês. O outro eu acho difícil pra caralho. E é um disco a se debater sobre ele. Eu quero fazer um programa específico sobre ele ainda, o que pra mim até foi bom não sair por agora, por esse mês, que me dá tempo de fazer esse programinha ainda. Que no caso é do Kanye, né, o Vultures, extremamente polêmico, talvez seja o disco mais polêmico da carreira do Kanye, mesmo ele tendo falado lá, vou falar bem brevemente aqui agora, mas mesmo ele tendo falado aquele negócio lá sobre se desculpando com o povo judeu e tal, acho muito complexo tudo que envolve esse trabalho, acho muito preocupante. Os conceitos, os vídeos que saíram, mano, isso aqui tem que ser destrinchado de uma forma muito, sabe, cabeça no lugar. Eu quero ouvir esse disco, eu sempre quero ouvir coisa do Kanye, mas ao mesmo tempo, o limiar das coisas que ele tá falando, ou tá indo, ou tá abordando, ou tá colocando nas músicas dele, tá muito esquisito. O outro é o disco do Playboi Carti, que inclusive tem produção e coisas, alguma coisa ali a ver com o Kanye, mas, né, tá mais à parte. Esse eu acho ainda. O do Kanye pode ser que, independente da data que seja, assim, ele do nada, ele pode esse mês mesmo querer botar do nada, sem avisar pra ninguém. Ele gosta de fazer essas coisas. Eu acho mais plausível o do Playboi Carti, em algum momento aparecer também do nada, mais rápido do que o do Kanye, mais rápido do que o do Bring The Horizon, tá? Minha opinião. E é um disco que esse eu quero ouvir bem, assim, tipo, não com tantas polêmicas. O disco anterior eu tenho meus problemas. Inclusive o Playboi Carti é um cara que eu gosto muito e ao mesmo tempo tenho muitos contras. É muito contra a questão de abordagem de algumas coisas sonoras, né, da forma que ele faz. Mas ele é fundamental pra mim, pra música moderna e queria muito ouvir esse trabalho. Vamos começar então, porque começa realmente o bagulho a ficar intenso no dia 12. Primeiro é o disco novo da Kali Uchis, Orquídeas. Ela já tinha avisado isso quando ela lançou, o do ano passado, 2023. Ela diz que vai ser uma vibe complementar ao que foi o primeiro trabalho, né? Porque se não for tão diferente, por melhor que tenha sido aquele disco, pode acabar soando, nesse instante de tempo, pode acabar soando uma coisa meio tipo, sabe, eu tinha muitas músicas, eu não quis, sabe, não quis fazer uma edição, uma limpa, vou separar aqui qual que é melhor ficar em cada disco e lança. E nem sempre significa uma coisa boa. Na verdade, para muitos artistas, uma coisa até ruim. Kali Uchis normalmente só tem acertado, né? Os 3 discos são excelentes que ela lançou até agora. Espero que ela siga a linha no quarto, mas tirando isso, musicalmente, eu acho ela foda. Eu amo a Kali Uchis. Outro disco interessante desse mês é o The Vaccines. Vou te falar a realidade, assim. Perdi as contas de qual que é esse disco. Eu tô olhando até aqui no Genius aqui. Perdi as contas qual que é esse disco aqui. Cara, 6º álbum do The Vaccines. Caralho. Mano, olha, na minha cabeça o Vaccines tinha bem menos disco. E as coisas que eu ouvi rápido desse trabalho me soou interessante. Mas o Vaccines é uma banda que era pra ter sido nos 2 primeiros discos. Veio com um hype muito violento.
vai ser uma das coisas novas, assim, bandão grande. E não foi. Foi uma banda que miou muito rápido. Assim. O hype, pra mim, deles parece que foi uma coisa muito momentânea. Mas eu tenho curiosidade. No dia 19, a gente tem, pra mim, um dos discos que eu mais tô aguardando em 2024, que é o novo do Green Day, Saviors, pelo esse misto de Duke com American Idiot, punk mais basicão, aquela coisa despojada, alegre, divertida, sabe? As músicas estão muito simpáticas, algumas bem construídas de verdade, como há algum tempo eu não vinha o Green Day fazendo. O show extremamente positivo que eu vi do Green Day no Rock in Rio, ainda mais pensando no último disco, eu acho uma merda inacreditável. Eu tô com muita vibe nesse disco, muita mesmo. E até o jeito que eles estão falando de coisas políticas, eu tô achando legal, não achando forçada de barra como foi no Revolution Radio, eu acho que foi, né? Que foi um disco, mais ou menos, né? Não gosto muito daquele disco. Então eu realmente tô com muita expectativa, acho a capa maravilhosa. Tudo nesse disco me fala assim, porra, mano, acho que Green Day vai fazer um disco legal, sabe? Pode não ser um clássico, mas vai ser um disco legal, me parece. Outro disco que eu tô a fim de ver, também não sou muito fã do último trabalho deles, porque eu acho um pouco moroso demais em comparação com as coisas que veio antes, que é o Neck Deep. Mas esse novo, ele parece, sabe, sair um pouco do marasmozinho, sabe? Perdeu um pouco da personalidade da Áurea, porque é uma das bandas no sentido de emo, pop punk mais legais que a gente teve nos últimos anos. Principalmente eles parece que esqueceram tudo nesse último disco. Parece ele meio pretencioso até um pouco. Eu tenho que reouvir pra saber se... Eu não sei se eu ouvi errado, se tô com uma impressão equivocada. Alguém escreve aqui embaixo pra me dar uma opinião sobre isso. Mas disco auto-titulado, normalmente, a banda, ela quer muito falar sobre ela. Sobre a sua essência, sabe? Então talvez o Neck Deep, talvez acho que esteja perdendo um pouco isso. Além do que, nós estamos vivendo um momento áudio desde o começo dos anos 2000 desse gênero. E o Neck Deep foi um dos últimos desse gênero de bandas novas que tava assim, antes dos clássicos virem, né, e fazerem ótimos novos trabalhos, bandas pop, artistas pop, tipo Olivia Rodrigo, Willow e por aí vai, botarem o som lá no mainstream novamente. Então, cara, eles não podem perder esse timing. Por isso que eu acho que eles vão fazer um bagulho interessante aqui, cara. Tô na fé com esse trabalho mesmo, assim. Outro que não ouvi as músicas, teve já uma ou duas, eu não sei, que saíram já desse disco. Mas no geral, mesmo nos últimos anos, saindo muito do lado punk, alternativão, né? Aquela coisa mais porrada um pouquinho que tinha no som, remodelando um pouco as suas propostas. Mas é uma banda que eu ainda acho boa. Ela merece ser um destaque real, assim, dos últimos 20, 30 anos no indie, que é a Sleater-Kinney. Sempre é algo que você precisa parar seu tentinho de tempo pra poder ouvir. Mas o porradão é dia 26. Puta que o pariu, mano. Olha, dia 26 tem muita coisa. E aí, se o Green Day, eu acho que pensando numa Kerrang, pensando no Revolver, numa NME, dependendo, lá no final do ano, listas de melhores do ano, gostam de trazer muito esse tipo de som pra ficar entre suas melhores do ano, se o disco for bom, aqui no dia 26 vai ter um candidatíssimo, assim, pra isso. Muito. Mas primeiro eu quero começar com um artista que veio até recente aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que ele tocou em Primavera Sound, né? Eu tô interessado pra ouvir. Bad Gal é o primeiro disco que eu acho que é interessante pra poder ouvir. A gente tem um dos rappers mais legais, mas eu acho que criativos, virtuosos dos últimos anos, Benny the Butcher, Everything Can Go. A gente tem uma banda que eu particularmente sou muito fã, eu vou até fazer uma comparação curiosa aqui. Pra mim é o AC/DC do synth pop, desse indie synth pop, meio post-punkzinho, levemente, que é o Future Island, People Who Aren't There Anymore. Quando eu citei do AC/DC, é basicamente o mesmo disco sempre. Eu acho que eles não conseguem mudar muito isso, mas eu acho que eu gosto porque justamente é isso. E eu acho que eles são bons porque eles fazem isso bem. Eles têm uma fórmula que eles entendem. As músicas que eu vi desse disco tem aquela coisa de ilusão, sabe? Do que o Future Island não consegue fazer, tipo, aquela coisa emocional, mas que não é piegas. Tem umas músicas, acho que é The Fight, que é bonito pra caceta. Tô muito na pira com esse trabalho, muito mesmo, assim. Eu até acho que eu vou pegar, antes de lançar esse disco, eu vou pegar os discos do Future Island pra poder ouvir. Tenho feito isso com algumas bandas que eu tô muito na vibe. Outro trabalho aqui, Ty Segall, sempre quando lança disco novo, tem coisa boa. Ele consegue deixar mais particular cada um dos trabalhos, mas ele tem uma linha de rock garageiro psicodélico que é uma coisa que você já consegue
ainda mais pensando, por exemplo, King Gizzard, que tem trocentos trabalhos, você consegue identificar as características centrais mesmo, ele criando novas abordagens, né? Mas aqui, particularmente, o disco do mês, que é o que eu estou com mais expectativa, além do Green Day, obviamente, The Smile Wall of Ice. O segundo disco do Radiohead, que não é Radiohead, né? É tipo Harry Potter sem Harry Potter. Sim, é o Radiohead porrada, mais esquizofrênico, mais soltinho, né? Sem tantas pretensões, mas ao mesmo tempo é florado também de conceitos quando quer fazer. Não tem como, tendo Theo York e Johnny Greenwood, não tem como não ser. Mas eu gosto do debut, não piro tanto quanto as pessoas esperaram, mas é um disco que acho que eu deveria tentar ouvir mais, mas eu sinto que esse disco eu vou gostar mais. Eu acho que aqui eles estão arredondando mais o que eles querem fazer com The Smile, e ao mesmo tempo me cria dúvida do lançando tão perto um trabalho do outro, por mais que eles estejam na pira, mas será que é porque ou eles não conseguem chegar numa conjuntura final do que deve ser o próximo passo do Radiohead, ou eles estão dando esse respiro pra falar assim, cara, metade da banda quer fazer, minha outra metade não quer, a gente não tá se entendendo aqui, o que tá rolando com o Radiohead? Meu medo é esse, acho que pra muita gente também. Se continuar na pegada que foi o primeiro e dos singles agora e tudo, tem potencial pra poder, pô, beleza, não tem o Radiohead, mas o The Smile tá bonito de ver e acompanhar. Cambada, é isso. Por alto é isso. Porque esse programa é bem solto também, a gente conversa com vocês assim. Fica incompleto, muitas dessas listas que eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer o mais abrangente, saber mais ou menos as coisas que vão lançar, mas sempre fica faltando, né, coisa. Vocês podem complementar aqui embaixo para poder a gente, né, ter essa troca sempre. Comenta, curte, compartilha, vamos trocar uma ideia, me segue TikTok, Instagram, esse bagulho todo que eu falo sempre. Tem muito videozinho legal esse ano, tá? Que isso aí, esse ano eu vou dar meu jeito para fazer umas coisas novas para vocês aí e com muito mais frequência do que foi 2023, tá? Beijo, abraço, tchau.